Bom, iniciou o mês, nós começamos a entregar os dízimos e ofertas. Eu não falo muito porque é um pouco chato falar de nós mesmos, mas o meu compromisso é entregar o dízimo não depois do pagamento, antes do pagamento. Meu dízimo eu entrego no dia 1 do mês. Como o dia 1 foi ontem, estou entregando aqui dia 2. Tem sido assim ao longo dos anos. Primeira coisa que eu faço no mês é o dízimo. Eu queria ler com vocês Malaquias 3:10. Eu vou ressaltar umas bênçãos que são do dizimista. Às vezes a pessoa reclama que ele não tem a bênção do dizimista. Bom, se ele não é dizimista, ele não tem a bênção do dizimista. Ficou combinado? Deus combinou. Tem bênçãos que ele disse que ele dá para dizimista. Quem não é dizimista não pode murmurar. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Isso é para a obra de Deus. Hoje o tesouro é a igreja. Para que haja mantimento na minha casa, porque tem despesas na obra de Deus. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Isto é uma bênção para o dizimista. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho na minha vida bênção sem medida. Um mês dá o dízimo, outro mês não dá, de vez em quando dá, de vez em quando não dá. Ele não tem o compromisso de ser dizimista. Olha, só tem um país no mundo que tem dizimistas, assim como cultura é Israel. Não que todo o israelense é dizimista, não. Mas os judeus ortodoxos são, independente de qualquer coisa, deles não terem entendido o Messias, em temor a Deus, eles são dizimistas. Deus disse, eu vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Crente que não é dizimista não pode reclamar que não tem bênção sem medida. Essa bênção é para dizimista. Verso 11. Por causa de vocês repreenderei o devorador. Olha, eu ponho a mão aqui, dá prejuízo, eu ponho a mão ali, dá prejuízo, eu pareço que não subo na vida. Deus disse, eu vou repreender o devorador na vida do dizimista, para que não consuma os produtos da terra, isso eram gafanhotos, pragas, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Se tivesse fruto na lavoura, ia ter dinheiro para tudo mais. Deus disse, eu vou repreender o devorador, mandarei bênção sem medidas. O Senhor falou para dizimista. A pessoa não é dizimista e resmunga. Hoje na internet é um tal de falar que dízimo não é bíblico, dízimo é do Novo Velho Testamento, dízimo não sei o quê. É uma opção da pessoa criticar, é uma opção da pessoa não ser dizimista, mas não reclama. Não tem bênção sem medida, não reclama. Fala assim, olha, bênção sem medida era para o Velho Testamento. No Novo Testamento eu não preciso dar dízimo, mas não reclama. Bênção sem medida foi prometida para dizimista. Ah, mas eu ponho a mão aqui, dá prejuízo, eu tomo a mão ali, dízimo é do Velho Testamento. Não reclama. Não dá o dízimo porque é do Velho Testamento e não reclama. Fica fica sem bênção. Bênção sem medida, fica aí com o devorador comendo e não reclama. Não reclama, porque é do Velho Testamento. Na verdade, isso é uma ignorância muito grande. Antes da lei de Moisés, Abraão era dizimista, Jacó era dizimista, e Jesus repreendeu os fariseus, não porque eram dizimistas, porque eram dizimistas, que ele não disse que era para parar, eles eram dizimistas sem amor e sem compaixão, e sem justiça. Jesus disse que era importante que eles tivessem amor, compaixão, justiça, mas não parassem de dar o dízimo, isso é tão claro. Então, antes da lei de Moisés, o dízimo está na Bíblia. Agora, se eu quero tirar o dízimo da vida do cristão, porque é coisa do Velho Testamento, porque a lei de Moisés não está em operação, agora é a graça de Jesus, se quiser ir por essa linha de raciocínio, vou ter que tirar da Bíblia, da minha vida também, a salvação pela graça.
Porque Abraão foi salvo pela graça, ele creu e Deus contabilizou justiça. É isso que está na Bíblia. E ele não conheceu Moisés, ele não foi escravo no Egito. E Abraão era dizimista, salvo pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor e nas suas promessas, que já incluía a vinda de Jesus. Então, ser dizimista é coisa da graça do tempo de Abraão e Jacó. E também Moisés era dizimista, é da lei também Davi era dizimista. Agora, não quer dar dízimo, não reclama, não murmura. Malaquias, fica sem bênção, sem medida, fica com o devorador, mas não reclama. E também há um tal de fazer campanha para melhorar de vida, mas não dá dízimo. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, abençoa o não dizimista, abençoa o não dizimista. Vitória na vida do não dizimista, vitória na vida do não dizimista. Sabe o que o senhor vai falar para mim? Você não leu Malaquias, não? Você sabe como é que é o senhor, hein? O senhor é amoroso, mas ele pega firme. A voz do Espírito Santo em nós não tem negócio com pecado, né? Verso 12. Presta atenção aqui. Todas as nações dirão que vocês são felizes. Bem, todas as nações dirão. Porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Uma das coisas que as pessoas não percebem é o quanto que Israel é um país de dizimistas, ainda que não conheçam o Messias, o quanto que é um país dizimista e o quanto que o mundo fica, desculpa o português um pouco mais popular, o mundo fica assim, babando por Israel. Irmão, você parou para notar o que aconteceu no mundo recentemente? Qual foi o primeiro país do mundo a vacinar todo mundo? Israel. Fora um monte de desenvolvimentos biológicos, tecnológicos, que sai daquela nação pequenininha, e o povo fala, isso foi um judeu que fez, isso foi um judeu que fez, é isso Israel que está fazendo, isso que não sei o quê. Bom, mas o Senhor falou, todas as nações falarão, vocês são bem-aventurados. Às vezes o crente não está indo lá muito bem, e ele quer que todo mundo fale, você é bem-aventurado. Oh, mas ele não é dizimista. Ele quer ter resposta na campanha, mas ele não é dizimista. Ele quer que Deus abra as janelas do céu, ele não é dizimista. Ele pode até pensar diferente. Ah, dízimo é da lei de Moisés, não vou ser dizimista. Mas não reclama. Não reclama. Porque tem bênçãos que Deus prometeu para os dizimistas. Jesus era dizimista e Jesus pagava os impostos do Império Romano. Ô vidinha difícil, Império Romano dominando Israel. Ô vidinha difícil. Júlio César deu uma ordem lá que era para levantar o censo, ai deles, ai de Maria José se não caminhasse até Belém da Judéia. Ô vida difícil debaixo do Império Romano. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos ter os elogios de Israel, oh Israel isso, oh Israel aquilo, olha, tem uma turma lá que é dizimista, eles não conhecem o Messias, mas eles são dizimistas.